Estamos comenzando nuestra aula, continuando el asunto que estamos mencionando antes. A nossa Neshama precisa se vestir. E para isso ela tem forças. Ela tem forças para se vestir. Existe a força emocional, a força intelectual. Com a força intelectual ela se viste do pensamento de Torá e mitzvot, de Torá. E para envolver suas emoções, que é para se vestir, ela faz mitzvot. Ela faz ou fala de Torá, que já estudamos que Talmud Torá Keneged Kulam significa que falar de Torá é considerado pelos Jajamim, nos dizem que es tan valioso a mitzvah de estudar Torá como todas as demás mitzvot. Esse conceito a gente vai ainda explicarlo um pouco mais, mas em geral estamos falando que tem a ver a emoção com fazer. Explicamos que fazer, existe fazer, a gente pode fazer uma coisa que não tenha que não seja real. O que significa não seja real? A pessoa coloca tefilim não ser real. Significa que essa fazer tefilim, essa atitude pode ir diminuindo. Isso significa que não tem um kiyum amiti. Está cumprindo a mitzvah, mas a mitzvah não vai durar muito. É feita pela inércia, é feita pela costume, então cada vez vai diminuindo. Agora, para que a mitzvah tenha um kiyum amiti, para que a mitzvah seja feita de verdade, ela tem que ser promovida pela emoção. Quer dizer, foi a emoção que levou ele a fazer a mitzvah. Como é que a emoção leva a pessoa a fazer uma mitzvah? A pessoa ama Hashem. E o amor provoca a pessoa a querer se aproximar. Essa é a diferença entre amor e temor, que temor meio que mantém distante e o amor provoca a pessoa a querer se aproximar. Então uma pessoa que ama Hashem, ele quer se aproximar de Hashem. E o amor leva ele a querer abraçar Hashem. Onde ele pode pegar Hashem? Então a gente estuvo falando que se pega a Hashem nas mitzvot. As mitzvot são 248 ordens de Hashem e o Zohar chama elas de 248 órgãos do rei. Então quer dizer que a emoção é aquela que promove fazer a mitzvah, e quando a mitzvah é feita dessa maneira, promovida pela emoção, então a mitzvah é feita de verdade. É um kiyum amiti. E tem tendência a essa mitzvah a ser contínua, a ser mantida. Mas se a pessoa faz a mitzvah não por emoção, então tem tendência que essa mitzvah recua. Por que o Zohar, a gente vai falar um pouquinho o que significa que a mitzvah é o órgão de Hashem. Claro, tudo isso é um cabiajol, como se a gente pudesse falar isso. Dando um exemplo. Para que servem nossos órgãos? Nossos órgãos, o órgão da mão, o órgão da boca. Os órgãos são eles são os capacitores. Através de eles se manifesta uma força da alma. Por exemplo, através do óleo, o órgão óleo, através dele se manifesta a visão, a força da visão. Através da orelha, a força da audição. E assim, cada órgão é um capacitor, é através dele que se manifesta alguma força específica. Através da mão, a força do tacto, ou a força de outra coisa. Quer dizer, o mesmo podemos explicar em relação às mitzvot. A mitzvah é um órgão da vontade de Hashem. Cada mitzvah, ela é a vontade, ela representa a vontade de Hashem.
que Hashem tem uma vontade de que ele faça isso dessa maneira, que ele faça dessa maneira. Então, através de cumprir a mitzvah, que seriam os órgãos, por onde passa, por onde está a vontade de Hashem, a pessoa se envolve nessa mitzvah, se está envolvendo no órgão de Hashem, se está aferrando com Hashem. Então, quiere decir que está por dentro de este cumprimento da mitzvah. A pessoa está cumprindo a mitzvah. Pode ser que ele está cumprindo a mitzvah e não sabe o que está acontecendo aqui. Mas uma pessoa que está consciente, ele sabe que está colocando tefilim ou fazendo uma mitzvah, qualquer outra mitzvah. Ele está se aderindo a um órgão de Hashem. Por que ele se está aderindo a um órgão de Hashem? A vontade de Hashem? Porque ele ama Hashem. Então quiere decir que o interior de cada mitzvah, a vida da mitzvah, a força para a mitzvah, para cumpri-la, é o amor. Porque quando ele cumpre a mitzvah, então a mitzvah é feita com prazer, com entusiasmo, com plenitude. Como se ele estivesse fazendo algo para ser o amigo de tanto amor que ele tem, que se ele tem amor por alguém, ele faz isso para o outro. Então ele faz isso com entusiasmo, com vida, com prazer. Então quer dizer que o amor, é o que estamos falando, voltando ao que falávamos antes, o amor, a emoção, procura se vestir fazendo a mitzvah. Aquelas mitzvot que são de fazer, ativas. Temos mitzvot que são passivas. São 365 mitzvot de não fazer. Ordens de Hashem de não comer taref, de não misturar carne com leite, de não roubar, não matar, etc. Uma série de mitzvot de não fazer. Como que a pessoa se envolve com essa vestimenta? A vestimenta de não fazer. É o medo. É a emoção que leva a pessoa a se envolver com esse tipo de mitzvah passiva. Por quê? A pessoa tem medo de renegar-se a Hashem, do Rei dos Reis. Aqui ele está com um medo de não fazer, ele sabe, isso é grave, foi a ordem de Hashem. Eu vou transgredir essa ordem de Hashem? Então, como eu tenho medo da gravidade do que significa isso, eu fico com medo de fazer algo grave. Então isso me leva a não fazer. Existe às vezes uma emoção do medo mais interna, mais interior, mais profunda. É um medo não da ordem de Hashem, sino da grandeza de Hashem. Esse medo da ordem de Hashem é complexo. Poderíamos explicarlo, por exemplo, que tem pessoas que têm medo de transgredir essa ordem de Hashem porque pode prejudicá-lo. Ou prejudicá-lo fisicamente, ou prejudicá-lo espiritualmente, porque através do pecado, através da transgressão, ele se desliga de Hashem. Então, mesmo que ele não tenha um prejuízo físico, um castigo, nada disso, mas ele já sente que é grave, olha o que é o pecado, grave, me desliga de Hashem. Existe um medo que não é de renegar Hashem, é um medo maior, é um medo da grandeza de Hashem. Não tem nada a ver com a ordem, tem a ver com ele. Esse medo vamos explicar na próxima aula.